o Brasil perdeu uma geração. Houve um corte no nosso desenvolvimento científico, por exemplo. Coincidiu com um grande impulso juvenil no mundo todo e com grandes pancadas políticas aqui na América Latina. O Brasil perdeu uma rota muito boa que estava sendo traçada no governo do Jango. Essa ascensão que teve o movimento popular nesses anos, ela foi interrompida com o golpe de 1964, né? Esses anos de 60, 61, 62, 63, parte de 64 ainda perdurou uma luta muito presente, né, dos movimentos sociais, muito presente, muito politizada, com um bom grau de consciência, um bom nível de consciência, né? Isso que possibilitou uma grande mobilização e algumas conquistas também. A gente começou a montar uma estrutura de Estado que a gente não tinha. Se perdeu tudo. Se perdeu tudo em nome do anticomunismo, do antissocialismo, do anti não sei o quê. O que está se armando nesse momento é o que Ottaviani chama de latino-americanização da Guerra Fria. De um lado, Cuba e esses movimentos revolucionários, e de outro lado, a direita e os Estados Unidos construindo formas de evitar novas Cubas e evitar que esses movimentos revolucionários tenham o mesmo sucesso que o movimento cubano. Vamos dizer assim, o grande finale para essa resistência aos movimentos revolucionários por parte dos setores conservadores são as ditaduras militares. E a ditadura foi a consolidação do capitalismo. Quer dizer, esse foi o objetivo do golpe, né? O golpe foi cortar também, como foi o golpe no Chile, pela raiz qualquer pretensão de socialismo. E uma outra coisa que para mim tem importância, que não é muito falado, é a progressiva falta de segurança absoluta que tinham as classes dominantes, esse poder que está aí por trás de tudo, de que ele estava começando a perder o manejo monolítico do uso da força. Logo que a ditadura se estabeleceu, ela tinha suas contradições internas dentro das próprias Forças Armadas, né? Prova está que nós tivemos aproximadamente 5.000 militares caçados, perseguidos, presos, torturados e mortos pelos seus colegas de farda, né? Reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Se nós tivéssemos tido sucesso naquelas reformas, provavelmente o Brasil seria outro. Provavelmente. Porque, vê bem, em primeiro lugar, aquelas reformas estavam amparadas num projeto. Eu me lembro do plano do Celso Furtado que ele fez
para o governo Jango e viu que depois aquilo não ia a lugar nenhum. O Celso tinha visto bem os caminhos que o Brasil podia ter trilhado a partir daquilo ali. Porque liberava forças. O desenvolvimento é uma coisa interessante, porque ele precisa de determinadas forças para seguir certos caminhos. E aquilo ali liberava essas forças. Por exemplo, a reforma agrária é uma coisa extremamente importante no país. Ainda mais um país continental como o Brasil. Tu ia criar uma agricultura de familiar, que não excluía a agricultura de empresarial, mas tu ia criar uma agricultura familiar de grande porte e assistida. Hoje dá um pedaço de terra para uma família e deixa as criaturas lá. Isso é reforma agrária. Isso não está integrado com nada. Isso é uma maneira de se ver livre do problema, simplesmente isso. Quando o Brasil realizou sua chamada Revolução Burguesa, os setores proprietários, aristocráticos, a oligarquia rural não foi afastada do poder. Se a gente pensar, por exemplo, na França, que é a Revolução Burguesa clássica, os setores proprietários foram decapitados. Eles não foram só afastados do poder, mas houve uma eliminação física da aristocracia. No Brasil, isso não aconteceu. Isso faz com que nós entremos no século XXI com um Congresso 1/3 dominado por setores ruralistas. Setores ruralistas que são, por sua natureza, retrógrados. Eles criaram a Universidade de Brasília, o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, contrariando o que existia nas universidades brasileiras, refletindo também um pouco a questão do nacional-desenvolvimentismo, da ideia de independência, de autonomia. A ditadura, então, ela fez uma reforma de ensino também, mas uma reforma de ensino completamente diferente e até contrária ao que estava sendo pensado e projetado pelo governo de João Goulart. Massificou da mesma forma que os setores populares queriam, porque a massificação era inevitável, mas criou mais um trabalhador, um técnico para o trabalho, e não um livre pensador. Um sistema também totalmente dirigido a serviço não do conhecimento, a serviço do grande capital. E eles que criaram todos esses campos nas universidades federais, esses campos feios que a gente tem, inclusive, que são campos todos feitos de concreto, de muito cimento, né? São campos muito cinzas, bem afastados das cidades, para que os estudantes e os professores não incomodassem muito e não se manifestassem no centro da cidade. As áreas de humanidades, elas eram muito mais próximas, muito mais unidas. E elas se compartimentam em departamentos. E esses departamentos não se comunicam muito uns com os outros. É a visão individualista, sabe? Prepondera a visão individualista, não mais coletivista. Ela acaba sendo prejudicial para essa necessária constituição de um sujeito mais universalista, de um pensador que pensa mais a ciência como um universo, né, de possibilidades, do que simplesmente ligado à sua disciplina e à formação de um sujeito para o mercado de trabalho. Um pesquisou o carrapato do boi à margem direita do rio não sei o quê. Ninguém diz nada. Ele ganhou uma tese, ele ganhou um título de mestre, não sei o que, com aquele troço. Isso mata a ciência, né? Veio a comissão de inquérito. Tá meu nome lá, primeira lista para a rua. Aí eu fui chamado lá. Eu pensei, sabe o que eu pensei?
que aquela comissão era uma espécie assim de vitrine para deixar os milicos calmos no sentido de, olha, fizemos uma comissão, não deu nada, mas nós fizemos. Esses expurgos, eles foram cirúrgicos, vamos dizer assim. O cara não fez uma pergunta sobre esquerda, sobre o movimento de esquerda, o movimento revolucionário, sobre pregação revolucionária, marxista, não sei, não. Aí, tem mais alguma pergunta? Não tem mais nada, ninguém tem nada para perguntar. Pronto, quando eu vi, estava meu nome na lista de expurgos. Isso deixou um vazio muito grande na qualidade do ensino, os currículos foram alterados. Quando eu deixei a faculdade, quando eu me expurgaram de lá, o centro acadêmico era uma efervescência aquilo. Era discurso todo dia, era bate-papo, era brigas, era não sei o que, era uma efervescência aquilo. Política. Quando eu voltei, era um bar, todo mundo tomando cerveja, conversando. Os professores tinham sido homenageados, todos os retratos saíram das paredes. Havia um processo, né? Um processo de protagonismo da classe trabalhadora. Truncaram isso, né? Aí truncaram isso, tiram 1 ou 2 gerações fora desse negócio, e aí vem aqueles caras, puxar saco deles, ficam com mais condições de tomar os sindicatos e fazer uma jogada de panos quentes, tá? Os sindicatos mais atuantes sofreram intervenção contábil para ficar sob controle. Com isso também se produziu uma casta de oportunistas que foram ocupando esses espaços num novo patamar de estratégia, de objetivo e de tática, mais de conciliação, mais de sobreviver sobre os escombros, né, deixados pelo golpe, né? Em relação à violência perpetrada pelo golpe de 64, ela foi muito mais contundente contra o movimento operário e camponês do que contra os setores intelectualizados. Tinha as listas negras que o próprio exército controlava. Quando se contratava trabalhadores numa grande indústria de 10, 15, 20 mil operários, se fazia uma triagem através de lista que o exército controlava essas listas. Eles tinham menos possibilidade de ir para o exílio, menos possibilidade de se esconder. Eu sou um farrapo humano, não. Fui perseguido durante todo o período aí do governo da ditadura no Brasil. Essa foi uma grande diferença, um grande sofrimento, que nós perdemos as nossas lideranças, as nossas bases nas grandes indústrias, né? Ainda ficou algumas reservas dos grupos de 11, alguns quadros no movimento sindical e o movimento estudantil, que tem uma capacidade mais rápida de reação, esse continuou, né, os seus combates. A partir do AI-5, a gente na hora não entendeu muito bem. Foi assustador, mas a gente não percebeu o que estava ali dentro. A gente, na outra semana, foi fazer a mesma coisa, mesma reunião, mesmo manifesto, imprimiu o mesmo panfleto e já começou os X9 dentro da faculdade, os dedos duros e tal, as reprimendas por parte da direção, professores sendo retirados. Então, rapidamente se viu que o mundo tinha mudado. Eu creio que não há mais solução dentro da Constituição. Já em 69, por exemplo, eu estava classificado para o Festival da Record, que era o sonho máximo de qualquer um de nós no Brasil inteiro, e não podia, eu não poderia aparecer em São Paulo, ele seria sequestrado, provavelmente pelo Fleury, não sei o que aconteceria comigo. Também não me apresentei no Festival da Arquitetura de 69 em Porto Alegre. Foi cantada a minha música por meus amigos, eu não pude ir. Isso tudo foi um avanço na repressão, que era uma reivindicação do capital internacional, né, para limpar a área, né? Esse acúmulo de energia, de sonhos, de ilusões, ele vai para um lado e daqui a pouco fecha a panela. Então ele começa a se escapar por alguns furos que havia, né? E que normalmente, bom, teve o escape pelo furo da filosofia oriental, né?
teve outros de muito uso de álcool, drogas, e, no sentido bastante niilista, assim, de escape mesmo, de não aceitar, não tolerar, não suportar a vida como ela não veio. E outros, no sentido da chamada pertenência a grupos secretos, grupos clandestinos, que esses ainda por cima, em seguida, foram transformados em alvo predileto da parte mais assassina daquele golpe. Eu não sei se a gente desse esses espaços com ideias muito claras do projeto nacional, né, se a gente poderia estar voltando na mediocridade que nós voltamos hoje. O que é a esfera política? É a esfera que tem a capacidade decisória do país. Mas quem é que está ocupando essa esfera hoje? Os partidos que estão aí, o que são esses partidos? A gente ia ocupar a política brasileira e entrou um sistema, né, autoritário, militar, que freou não só a democracia, né, mas freou todo o projeto de mudança do Brasil. Se perdeu, na verdade, ilusões, compreendeu? Que é importante a gente ter. A ilusão de ter um país assim, assado, né? Se perdeu isso, não se especula sobre isso. Toda a nossa liderança toda, e sobretudo a moçada toda que está estudando, está fazendo universidade, está pensando em ganhar dinheiro. Porque essa é a mentalidade da sociedade brasileira, ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro e aí? A ditadura ela é comparável a uma guerra ou a um processo catastrófico como o continente africano foi submetido, quando se implantou esse sistema de importação de braços para o novo mundo. Então se diz, a África estaria hoje muito mais desenvolvida se não tivesse sido a escravidão. Nós não fomos anistiados, nós pagamos sob tortura, sob desaparecimento, sob morte. Agora os torturadores ainda estão encastelados em alguns órgãos do governo, algumas instituições, às vezes com aposentadorias, sabe, polpudas. Agora, outra coisa que eu acho que se perdeu foi essa geração que nasceu e cresceu durante a ditadura. Vou dar um exemplo. Quando foi a luta pelas diretas, aí toda a universidade, todo mundo de camisa amarela. E eu me lembro que uma aluna chegou e disse assim: nós não sabemos o que é democracia, não temos a representação do que é isso, mas nós achamos que é muito bom porque vocês estão muito felizes. Então tu criou uma geração despolitizada. Posteriormente, né, já nos governos do Lula, e se criou o Ministério das Cidades, mas de uma forma assim, também de cima para baixo, sem o protagonismo, né, dos movimentos sociais, dos movimentos urbanos. A nossa empregada, que vem de uma família, ela está há 25 anos conosco, do interior do Ceará, onde passavam fome, ela e as amigas dela de lá, as filhas estão todas com curso universitário feito. Então, eu acho que é um avanço. E a mãe dela está com eletricidade rural, está com televisão, está com previdência, tem quer dizer... Está com internet em casa, tá com moto. É. Bom,
integração capitalista, mas ao mesmo tempo... Ué, mas ter água consumo... encanada em casa é bom, né? É, no socialismo também, pô. A dúvida é, nós conseguimos atingir hoje um patamar de organização, de melhoria, de justiça social maior do que se tinha atingido naquela época? A minha resposta é sim. É sim, porque lá teve uma construção de um início de tentativa de ampliar a participação política e de ampliar os programas sociais para a maior parte da população. E que não se conseguiu efetivar. E hoje se consegue efetivar esse tipo de programa. Então, acho que hoje o Brasil é mais justo do que ele conseguiu ser em 64. Mas uma coisa é certa, se a interrupção de 64 até 84 não tivesse ocorrido, certamente nós teríamos um país muito melhor hoje em dia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque é um processo interrompido.